A paz do Senhor Jesus Cristo, meus irmãos e minhas irmãs. Aqui que vos fala o evangelista Marcos Vinícius. Nesse momento, Deus ele me trouxe aqui para falar da palavra dele, que é o caminho, a verdade e a vida. Deus ele me trouxe aqui para falar que o teu problema, a tua dificuldade, a tua tristeza, a tua luta, a tua prova, a tua dificuldade, seja qual negatividade que for, para Deus tem solução, tem resposta, tem uma saída. Então eu te peço que no nome de Jesus Cristo você fique até o final para você ouvir e aprender algumas coisas sobre o teu Criador, o teu Deus, o nosso Deus que fez os céus e a terra. Meus irmãos, eu vou estar lendo com os irmãos nesse momento, lá em Gênesis, capítulo 1, do versículo 1 ao 7, só para os irmãos terem noção e ideia da grandeza, da majestade, da glória de Deus através da sua palavra. Louvado seja o nome do Senhor. Que vai nos falar sobre a criação do céu e da terra e de tudo o que neles se contém. No princípio criou Deus os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que era boa a luz, e fez Deus separação entre luz e as trevas. E Deus chamou a luz de dia, e as trevas de noite. E foi a tarde e a manhã, o dia primeiro. E disse Deus: haja uma expansão no meio das águas, e haja separação entre as águas e águas. E fez Deus a expansão, e fez separação entre as águas que estavam debaixo da expansão, e as águas que estavam sobre a expansão, e assim foi. Então, meus irmãos, olha só que interessante, porque vai nos chamar muita atenção, porque está nos falando sobre a criação do céu e da terra. Está nos falando como foi criado os mares, a luz, a escuridão, tudo que há nessa terra. A Bíblia, que é a palavra de Deus, vai nos falar sobre a criação de todas essas coisas. Meus irmãos, nós devemos entender novamente que foi Deus que criou o céu e a terra. Foi Deus, com a sua palavra, que determinou o dia, o momento, a hora, o segundo, o detalhe de cada coisa que acontece na nossa vida. Foi Deus que determinou o dia, o começo, o meio e o fim da criação de tudo que Ele já fez. Louvado seja o nome do Senhor, que a palavra dele nos fala. Nós podemos ver pela Bíblia que ninguém criou Deus, ninguém fez Deus. Ele sempre existiu. Louvado seja o nome do Senhor. E é algo inexplicável, não há explicação para isso. Mas ele sempre existiu. Então a Bíblia nos fala que no princípio, no começo de tudo, Deus ele criou os céus e a terra. E hoje esse mundo, essa terra que nós vivemos dentro das nossas casas, trabalhando, tudo que nós temos e vivemos hoje, no princípio, era sem forma, era vazia. Só havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus, que é a terceira pessoa da Santíssima Trindade, se movia sobre a face das águas. E Deus, ele disse: haja luz e houve luz. O dia e a noite, Deus criou. A luz do dia, louvado seja o nome do Senhor,
e a escuridão da noite. Foi Deus que criou, e com a sua palavra Ele determinou no princípio para haver luz, e houve luz. E viu Deus que era boa a luz, e fez Deus a separação entre a luz e as trevas, o dia e a noite. Louvado seja o nome do Senhor. E a Bíblia nos fala que Deus ele fez a separação de tudo. Houve uma expansão no meio das águas. E Deus ele fez a separação das águas entre águas. Louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, Deus ele é tão forte, ele é tão tremendo, que tudo que ele fez, tudo que ele criou e deu existência, é para a honra e glória dele, é para o nome dele ser exaltado, ser glorificado, ser louvado através da nossa vida. Porque foi ele que deu origem ao que é bom, ao que é mal, ao que é certo, ao que é ruim. Louvado seja o nome do Senhor. Até os problemas que você sofre, as dificuldades que você passa, Deus, Ele permitiu porque Ele criou o próprio problema. Assim como também Ele criou a resposta. Deus, Ele criou o que é bom, assim como também Ele criou o que é mal. E às vezes Deus permite muitas coisas acontecer na nossa vida para nós despertarmos e olharmos pela palavra de Deus que há um Deus que permite o mal acontecer para o ser humano despertar, e também Ele faz o bem. Um Deus que permite muitas coisas para depois explicar. Então a gente vai ver pela palavra de Deus. Eu separei algumas coisas aqui muito importantes para a nossa vida. Que a terra era sem forma e vazia. A Bíblia nos fala: havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Eu tenho visto pela Bíblia, Deus tem falado comigo que o poder que Ele tem, a capacidade que Ele tem de pegar o que é sem forma, do que é vazio, do que está puro, do que está sem vida, e fazer ter forma, fazer estar cheio, fazer ter vida, é inexplicável. Talvez você nesse momento esteja vazio, sem um sentimento positivo. Talvez você esteja com a tua mente, com o teu coração preso em alguma maldade que te fizeram ou que você cometeu. Talvez você esteja aos olhos humanos largada, jogado num canto. E Deus, Ele tem a capacidade de te pegar e fazer você um pregador da palavra, de fazer você mais um porta-voz da palavra dele. Deus, Ele pega você que está se sentindo um nada, que pensa que a tua vida não tem jeito, e faz a tua vida ter forma, faz a tua vida ter um sentido, ter um propósito para você viver debaixo da palavra dele. Louvado seja o nome do Senhor. Os irmãos podem ver, pode pegar a Bíblia e ver quando Jesus Cristo estava na terra. Pessoas estavam enfermas, pessoas estavam possessas por demônios e pensavam que ali, aquilo era o fim. Mas veio Jesus e tocou, veio Jesus com a sua palavra, libertou, curou. E Jesus foi a luz na vida dessas pessoas que estavam doentes, enfermas. E é assim que Jesus vai ser na tua vida. Se você permitir hoje, Ele pode transformar a tua tristeza em alegria. Louvado seja o nome do Senhor.
Ele pode pegar a depressão que você está e transformar numa alegria, numa vontade de viver pela palavra dele inexplicável. Deus, ele pega o que não é e faz ser. E a Bíblia mesmo nos fala, louvado seja o nome do Senhor, que Deus escolheu as coisas loucas desse mundo, aqueles que aos olhos humanos não é nada, não é capaz de nada, para confundir as sábias, porque Deus escolheu aqueles que não são, aqueles que estão jogados, aqueles que estão sendo desprezados, para confundir os que são. E a Bíblia vai nos falar mais ainda, porque Deus escolheu as coisas fracas e desprezíveis desse mundo para aniquilar as fortes. Então Deus pega quem não é nada, Deus pega quem está jogado, Deus pega quem está sendo desprezado, para mostrar para aqueles que pensam que são, para aqueles que acham que têm autoridade, que têm poder, que têm controle, para a glória de Deus se manifestar sobre a vida daquele que ele ou ela está desprezando. Louvado seja o nome do Senhor. Então a gente vai ver no versículo 3 que Deus disse: haja luz e houve luz. Meus irmãos, uma coisa me chama muita atenção enquanto eu li essa palavra. Quando Deus, guarde isso para a tua vida, quando Deus ele fala, quando Deus ele diz algo, aquilo tem que acontecer. Se você for ver pela palavra de Deus, ele te dá a garantia de que se você ter ele na tua vida, se você aceitar Jesus Cristo e viver conforme a palavra dele, ele mesmo diz em diversos versículos que através dele você vai vencer o pecado, que através dele você vai vencer a tristeza, que através dele você pode vencer todo o mal. E sem ele, nós não podemos fazer nada. A Bíblia nos fala: sem mim, vós não podeis fazer nada. Sem Deus, meus irmãos, sem Deus, minhas irmãs, o ser humano ele é vazio, ele é puro, ele é incompleto. Ainda que ele ou ela busque os recursos da terra, a bebida, a droga, a festa, seja o que for, não vai ter a tua vida preenchida. Quando ela voltar para sua casa, a tristeza vai voltar. Mas é diferente quando um ser humano ele tem a Deus. Ele tem um Deus, o único Deus que criou e deu existência a todas as coisas que são bom, que são ruins. Ele tem sobre a sua vida a própria existência da força, da verdade, a própria existência do conhecimento, que faz o ser humano que tem a ele vencer todo o mal, que faz ele ter autoridade, que faz ele ter domínio próprio sobre os seus sentimentos, que faz ele ter verdadeiramente o amor de Deus, ter a alegria verdadeira através do Espírito Santo de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então, se Deus está falando para você que se você aceitar a Jesus Cristo, se você viver conforme a palavra dele, você vai vencer, é porque você vai vencer. Deus nunca vai mandar, você pode ver na Bíblia, um servo, uma serva, um filho ou uma filha, o ser humano que tem a ele ir para a guerra, se ele não garantir a vitória. Na vida de Jó, os irmãos podem ver uma história muito conhecida. Jó, um homem íntegro, reto, temente a Deus, era o homem mais rico do Oriente, tinha uma família abençoada, um gado, tinha muito dinheiro. Até que um dia que Satanás, porque antigamente Satanás ele tinha acesso ao trono de Deus para pedir permissão a Deus para que Deus pudesse permitir que Satanás provasse a fé dos escolhidos de Deus. E Deus ele permitiu. Vai lá, Satanás, toca nele.
E Satanás até diz, uma certa feita: porventura tu o cercaste ele de bens? Tira o que ele tem, que você vai ver se ele não vai blasfemar contra ti. Tira os bens dele, você vai ver se ele não vai murmurar, não vai reclamar. Então Deus permitiu, porque Deus, ele permite, mas ele já dá a vitória. Se ele permitir é porque ele vai dar a vitória. Então Deus permitiu Satanás ir lá tocar na vida dele. Tocou, tirou tudo que ele tinha. Seu dinheiro, seu gado, os seus filhos, seus 10 filhos. Louvado seja o nome do Senhor. E Satanás, ele não teve êxito, ele não conseguiu o que ele queria. Ele pensou que se Deus tirasse os bens de Jó, Jó iria reclamar pelo que ele tinha, pelo que Deus deu a ele. Mas não, Jó ficou quietinho na dele, sofrendo calado. Porque Jó era um verdadeiro adorador. Jó não buscava a Deus pelo que Deus podia dar para ele. Não. Jó buscava a Deus, servia a Deus, porque ele sabia que Deus era o salvador da alma dele, independente do que ele tinha ou poderia ter. E Satanás foi envergonhado. Então é assim, se Deus manda você ir, você tem que ir, porque ele vai te dar vitória, você não precisa ficar com medo. Porque a palavra dele confirma, Deus confirma quando ele manda ir. Então, para finalizar, meus irmãos, o versículo 4 vai nos falar: e viu Deus que era boa a luz, e fez Deus a separação entre a luz e as trevas. Meus irmãos, há muitas pessoas, o ser humano, ela questiona sobre a sua vida, pensa que não tem valor. Mas olha o que a palavra de Deus nos fala: que Deus viu que a luz era boa e Deus fez a separação da luz e as trevas. Meus irmãos, você, eu, todos os seres humanos somos criação de Deus. Se Deus, ele criou a minha existência e a tua existência, ele deu o fôlego de vida, é porque Deus viu que era bom e ele criou. Então Deus, ele te deu o fôlego de vida para você viver na presença dele, na palavra dele, porque ele viu que era bom te dar o fôlego de vida para você compreender e experimentar o poder dele na terra, para você experimentar a palavra dele que cura, que renova, que restaura, que ressuscita, que transforma e liberta a vida do ser humano de todos os males, de todos os pecados. Então, meus irmãos, a tua vida, a tua alma para Deus, ela é importante. Senão Deus, ele não teria criado a existência da humanidade. Louvado seja o nome do Senhor. Deus viu que era bom e Deus, ele fez. A tua vida te deu o fôlego de vida para você viver não em meio à tristeza, ao fracasso e à derrota. Mas Deus, ele te fez para você compreender que você tem um Criador, e esse Criador, ele tem a solução para todos os teus problemas. Esse Criador, ele tem a resposta, a cura para a tua alma. Ele tem e pode te libertar do mal que você está, da vida que você está vivendo, e te dar uma nova vida. Esse Criador, que é o nosso Deus, ele pode te usar nessa terra, te fazendo ser uma pessoa de honra, um vaso de honra, sendo usado através dele, da palavra dele, sendo canal de bênção para outras pessoas. Louvado seja o nome do Senhor. Então não desista. Comece a tentar, a buscar ao Senhor. A palavra de Deus, começa a saber e buscar mais sobre o teu Criador. Mas, irmão, como é que eu faço para buscar ou saber quem é o meu Criador? Pegue a tua Bíblia, escolha um lugar, ora a Deus, pede a Deus direção e comece a ler, que Deus, ele vai abrir o teu entendimento, te mostrando o poder que ele tem sobre a criação, do que ele pode fazer, do que ele pode destruir. Deus, ele vai se revelar para a tua vida e você não vai viver mais da mesma forma.
A tua maneira de viver, de andar, de pensar vai mudar. O próprio Deus, o teu Criador, ele vai se revelar para a tua vida com grande poder e autoridade, mudando a tua vida, te transformando e te mostrando o real sentido da vida, que é através da luz da palavra dele, e te dando a salvação eterna, no nome de Jesus Cristo.